Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, da Venda a Mais, junto aqui com o Marcelo Caetano, sócio, amigo, parceiro, e estamos aqui pilotando mais um podcast VM, o nosso podcast focado especificamente em gestão de vendas. A gente leva vendas muito a sério, mas você sabe que a gente também tem uma forma descontraída de abordar. O assunto é profundo, mas a maneira de falar sobre ele é leve. Para você que está nos ouvindo, lembre, a gente está em todos os canais aí, então você pode ouvir a gente no carro, quando está viajando, fazendo alguma coisa, estou pedalando na academia, estou andando na... Ótimo, leve a gente junto com você e venha você junto com a gente, depois comente. E para você que prefere, às vezes, compartilhar algumas coisas com a equipe, lembre que a gente está em vídeo também, está no YouTube. A gente está muito forte nas mídias sociais também, então Marcelo Caetano, Raul Candeloro, Grupo Venda Mais, a gente tem muita coisa no Instagram, Grupo Venda Mais no LinkedIn, posta sempre coisa com muita frequência. Karen, certo? Nossa diretora de treinamentos, tem material específico sobre treinamentos, que também é muito legal de acompanhar. E a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo, onde Marcelo, eu e você estamos juntos nessa conversa, falando sobre assuntos do momento que estão ligados de alguma maneira a fazer com que a gente consiga melhorar nossos resultados como líder, como gestor ou gestora, e também os da equipe. O mercado está claramente passando por um momento. A gente está fechando o quadrimestre. A Marcelo e eu, a gente estava fazendo uma reunião antes de começar, dizendo sobre o que nós vamos falar exatamente. E o Marcelo falou, cara, vai fechar o quadrimestre. Abril agora, fecha 4 meses de ano. Como que a gente está em relação à expectativa? O que a gente está sentindo no mercado? Como que a tua equipe está reagindo? O que eles estão sinalizando? O que você está sentindo dos clientes, né? É sobre isso que a gente quer falar, tá bom? A gente sempre começa com o Marcelo pontuando, fazendo o pensamento do dia para dar uma direção para o programa. Marcelo, super bem-vindo, mais um podcast VM aqui. Prazer estar aqui com você. Manda aí teu recado. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com todo mundo que está nos ouvindo. E tem sido muito legal essa jornada aqui do podcast Venda Mais. Esses dias fui dar uma palestra e o diretor da empresa, depois da minha palestra, falou assim, quer continuar vendo a palestra? Assiste lá o podcast Venda Mais. Então, é super bacana ver que cada vez mais gente está vindo aqui com a gente falar sério sobre vendas, mas como você sempre fala, de um jeito descontraído, contando muita história, porque a gente com os cabelos brancos tem bastante história para contar, né? Isso com certeza. Fechamento de quadrimestre, né? O que acontece? Funis lotados, funis super cheios, cara. As empresas nunca tiveram tantas oportunidades que não convertem. Então, esse é claramente isso. Tenho visto muitas empresas torcendo por uma virada do mercado. E torcedor é a pior posição que um vendedor e que um gestor pode ficar como torcedor, né? Ele tem que ser um cara de ação. E tenho visto todo mundo está muito cansado desse processo, porque assim, o ano passado já não foi um ano fácil, né? Não é que assim, piorou agora, não, a gente já vem de um momento, e antes desse ano teve pandemia, que por mais que tenha sido bom para alguns segmentos que venderam muito bem, material de construção, e outros segmentos que venderam muito bem durante a pandemia, mas tem um cansaço aí. O que eu estou sentindo é que a gente está exatamente nesse momento. Fechando o quadrimestre, não está vindo com facilidade o resultado. Eu sempre falo isso, tem que arrancar o resultado à força, funis super cheios, equipe cansada, e o líder precisa se virar dentro desse cenário. Então é sobre esse bate-papo de hoje, e é um bate-papo que tem a ideia de fazer você líder, você gestor, você que está nos ouvindo, vendedor, a gente tem que ser uma luz para trazer boas notícias para o mercado e para trazer boas alternativas. Eu acho que esse é o grande negócio, trazer alternativas para o mercado, e a ideia desse podcast é ser busca de alternativas para você, de alguma maneira, fazer isso acontecer agora, no final do quadrimestre, e revisar esse quadrimestre com seriedade. Sim, você sabe que até comentei, para você que está nos ouvindo, antes da gente começar a gravar o podcast, eu pedi para o Marcelo 2 minutos para fazer o que eu chamo de recarregamento emocional, porque eu estava fazendo uma mentoria com um empresário que está passando por um momento difícil, já de transição digital nos últimos 2 anos, fazendo um monte de coisa, teve que demitir pessoas e estava inseguro em relação a algumas decisões. E aí acontecem coisas na nossa vida familiar também, aí começa a misturar, cria essa carga pesada, né? E eu falei, Marcelo, eu preciso de 2 minutos aqui para recarregar antes de gravar, porque a gente como mentor fica, né, consultor, fica o tempo inteiro filtrando e recebendo essas coisas, então como que eu posso ajudar? Mas foi muito interessante de que quando eu terminei a reunião com ele, eu disse de tudo que você falou, eu fui anotando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que ele podia fazer que ele não estava fazendo.
Então, uma das coisas que é muito interessante de notar é que, e é importante aí reforçar essa visão, às vezes, de uma pessoa de fora. Quando as pessoas vêm nos buscar e o cenário está confuso, a tendência do ser humano de pensar, eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer, isso não está funcionando, isso não é suficiente, eu tenho um problema, e é aí que a gente se assusta. Porque a gente se assusta dizendo, cara, eu não sei se eu vou conseguir lidar, é quase como se fossem ondas vindo, e a onda vai aumentando e diz, eu vou me afogar. Eu posso até depois contar nos momentos onde eu sou agnóstico, certo? Então, tipo, não sou um católico praticante, me criei num ambiente assim, mas sou agnóstico. Então, não vou dizer que Deus não existe, mas também tenho dúvidas em relação ao modelo atual padrão. Acho que existe muita manipulação, debate para outro momento, assim. Mas teve 2 momentos da minha vida, e esse foi um desses, onde eu estava me afogando na praia de Joaquina, aí perto, Marcelo, de onde você mora, certo? Eu estava me afogando e eu senti uma força poderosa que é difícil de explicar. Eu nunca falo sobre isso porque todo mundo fica te olhando dizendo, pô, cara, troço esquisito, assim, mas quem já sentiu isso, né? Essa presença, essa energia diz, ai, aqui tem alguma coisa que eu não sei explicar. Bom, o medo é a mesma coisa, certo? Quando eu olho para aquele cenário e digo, caramba, só nuvens, só coisas, e se eu sou líder e a equipe está vindo toda me dizer, os clientes não estão fechando, os clientes não sei o que tá. E uma coisa interessante, né, Marcelo, a gente está falando sobre isso. Não é que os clientes estão dizendo não, eles estão dizendo não agora. Estão dizendo a tua proposta é muito boa, tá ok, estou super alinhado, mas não agora. Só que não adianta você me prometer que vai comprar lá na frente, eu tenho conta para pagar agora, eu tenho que fazer alguma coisa. A equipe está olhando e dizendo, meu mês está ruim, como é que eu vou fazer? Fechamento de quadrimestre, o Marcelo falou. Eu preciso começar a repensar nisso. E esse empresário que estava falando comigo, quando a gente terminou, ele falou e disse, nossa, Raul, eu saí reenergizado, porque agora eu sei um monte de coisa que eu posso fazer. O que é legal também, porque ele chega para a equipe, porque a equipe olha para o líder, olha para a líder e diz, meio que socorro, né? Tipo assim, o que a gente pode fazer? Se o líder está perdido, está ansioso, ansiosa, está começando a ficar, tipo, isso transmite em ondas. Né? A liderança tem que ser aquele último. Eu olho para lá e eu digo, calma, gente, tá todo mundo tranquilo. Você faz isso, você faz aquilo, você fala, mas precisa fazer isso. Eu estava fazendo isso com ele, líder, para ele chegar com a equipe. E ele falou, Raul, valeu, tipo, meu super obrigado. 7 coisas. Ele falou, se eu só fizer uma delas, já eu tenho 1 mês aqui da minha equipe direcionada. Pronto. Que deu uma sensação de controle, que eu acho que é uma outra coisa que, né, que a gente pode reforçar depois, Marcelo, essa questão de que parece que eu não tenho controle, parece que, né, eu estou tipo, sendo jogado para cá e para lá e dizendo, não, eu posso ter controle. Então, um momento super tenso e ao mesmo tempo cheio de oportunidades. Então vamos lá que eu quero fazer junto com você, Raul, passo a passo aqui. Você que é bom de fazer as listas aí, pega aí para fazer essa lista aí. Primeiro lugar, e aqui eu vou falar uma coisa que é super importante e que às vezes o cara acha, parece que eu estou desistindo. Pare uns dias, cara. Porque, assim, todo mundo está chegando arrebentado em novembro e não consegue produzir. E eu tenho visto isso como rotina de grandes empresários e gestores que eu conheço. Terminando o quadrimestre, cara, eu vou me retirar 3, 4 dias, porque eu preciso de energia. A gente, às vezes, não leva isso a sério. E eu acho que a gente precisa levar isso a sério. A gente não leva o descanso tão a sério quanto a gente leva o trabalho. A gente precisa tirar. Porque é nessa hora que a gente energética... Porque, cara, o líder, o vendedor, todo mundo que está no campo, o empresário, ele tem que dar energia para o time. Cara, isso esgota. Tire um tempo para você recarregar a sua energia. Vai para o seu sítio, vai para a praia, vai para onde, faz o que você quiser. Mas invista tempo de verdade nisso. Esse é o primeiro ponto, que o Raul já falou aqui de passagem, que eu acho super importante. De reenergizar. O segundo ponto que eu acho super importante, e achei bem legal isso que o Raul falou. Raul fez a lista junto com o empresário, mas você pode fazer a lista junto com a sua equipe. Porque eu vejo que às vezes o líder ele fica muito isolado, e eu tenho falado muito sobre isso, e ele não chega na equipe e fala assim, galera, qual é o desafio maior que nós temos agora? É esse. Semana que vem uma reunião e eu gostaria que vocês trouxessem sugestões do que vocês acham que nós podemos fazer. Vocês vão ver que nessa lista, cara, se juntar a inteligência de todo mundo, tem muita inteligência para você tomar essa decisão. Claro que você vai tomar, no final das contas, a decisão é do líder. Mas você vai trazer pessoas para opinarem. Eles vão, claro, tomar a sua energia, porque faz parte desse processo, mas eles vão te dar, muitas vezes, subsídios e informações que você não vê. Porque, assim,
Ninguém da sua equipe está batendo meta? Não, tem gente que está batendo, tem gente que está atingindo o resultado, tem gente que está chegando mais perto do resultado. Então, assim, quando você pergunta o que a gente poderia fazer nesse momento, você vai ver que vai vir coisas super ricas. E tira um pouco de você daquela pressão de falar, eu tenho que dar a solução para tudo. Ouça as alternativas que a sua equipe tem para trazer para você. E outra coisa que a gente defende muito, converse com outros empresários, troque, mas não vai fazer um muro de lamentação, né, cara? Converse com outros empresários. Todo mundo está passando pelo mesmo desafio, não vão se abraçar e chorar, mas, cara, e aí, o desafio é o mesmo? Porque é isso, a gente falou aqui algumas coisas do quarto trimestre, está acontecendo meio geral no mercado. Então, assim, traga informações para você, porque nesse momento é o momento que a gente precisa recarregar as energias e usar o que o nosso grupo tem e eventualmente um outro grupo que você participe para te nutrir de informações e de ideias para que vocês tomem a melhor decisão. O que não pode é passar a virada no quadrimestre 1/3 do ano. 1/3 do ano. Não pode virar quadrimestre fingindo que nada está acontecendo, né? É preciso levar com seriedade e a gente precisa pensar sobre isso. Você sabe que essa coisa do reenergizar é muito interessante, porque em momentos de tensão, o reenergizar e o parar parece que fosse improdutivo. A pessoa se sente até culpada, às vezes porque ela diz, nossa, no meio dessa confusão eu vou parar, não posso. O que eu estou sinalizando para minha equipe se eu estou fazendo isso? Agora, outro dia, né, eu fiz um cruzeiro de uma semana, que aqui nos Estados Unidos é o Spring Break, então as escolas têm uma semana de férias, a gente falou, vamos viajar. Fomos para um cruzeiro no Caribe e eu estava sentado na beira da praia e finalmente, acho que já era no 5º ou 6º dia de viagem, caiu a ficha de uma coisa que estava me incomodando. Já fazia uns 2 meses que eu não conseguia resolver mentalmente, porque a gente entra na correria e o nosso cérebro está, na verdade, acho que está trabalhando 10% ou 15%, ele não está se aprofundando. Para se aprofundar de verdade, se você for parar para estudar neurociência, o cérebro tem ondas e para você entrar nas ondas mais profundas, você não pode estar no meio da confusão do caos. Você precisa desse tempo. Eu preciso parar para pensar em algumas coisas. E o líder hoje está muito operacional, que é normal, porque ele é chamado para isso, né? Então tudo bem, mas se o líder ou se a líder não respeita na sua agenda e não bloqueia esse momento de dizer, vamos parar para olhar e vamos para revisar. Marcelo, você estava falando de consultar a equipe. Eu estou fazendo mentoria, que inclusive desligando aqui, provavelmente eu começo com a deles. É uma empresa que está a 60% da meta do ano, que é de quase 400 milhões de reais. Então, eles estão, se continuar tudo assim, eles vão fazer 240. Então, está errado, está procurando. E eu disse para o empresário, para esse diretor comercial, dessas 5 coisas que a gente falou, qual você acha que teria o maior impacto positivo? Pergunta típica de coaching. Qual teria maior impacto positivo em curto prazo de tempo se fosse realmente executada com eficiência? E o cara me falou positivação de clientes. Eu falei, ok, o que você está fazendo de positivação de verdade? Aí ele começou a... Eu falei, você está enrolando, você está vendo que você está enrolando, você não está fazendo nada de verdade. Então, vamos fazer o seguinte, você vai mandar agora, e a gente fez juntos isso, mandou um e-mail para a equipe, criou um Google Forms, e aí vieram as respostas da equipe. Saíram, se eu não me engano, 20 e poucas sugestões da própria equipe de coisas que poderiam ser feitas para melhorar positivação. E aí eu estava olhando para ele, e engraçado, porque ele disse, nossa, eu estou até me sentindo culpado. Eu falei, não se preocupe, isso é normal. A gente é sugado pelo dia a dia e acaba não prestando atenção nessas coisas. Então lembre-se, se você é gestor ou gestora e tem alguns assuntos mais estratégicos, assunto estratégico não se resolve na correria do operacional. Lembre disso, assunto estratégico demanda momento estratégico também. E se você olha a tua agenda e diz, cara, eu não tenho nenhum momento estratégico, você sabe o que está acontecendo. Você está correndo e muitas vezes reforçando esse problema. E uma das coisas que eu sempre tenho dito, é que às vezes as pessoas chegam meio assustadas na gente, mas uma das coisas que eu tenho dito, os teus clientes continuam precisando do que você vende? E a resposta é sempre sim, continuam precisando. Ok, nossa missão de entregar isso mudou? Não mudou, continua a mesma. Então eu tenho 2 coisas super poderosas aqui. Eu tenho um produto ou serviço que os clientes precisam e eu tenho que vender ele. Essa é a minha missão, certo? Fazer essa conexão e ajudar. O que mudou? Mudou o jeito que eu vou trabalhar, mas agora está mais claro.
certo? A minha proposta de valor, a forma como eu comunico, e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, de como eu estou redirecionando alguns clientes meus para dizer, cara, repriorize, acelere o processo. Né, Marcelo, a gente estava tendo reunião, acho que foi na segunda-feira que a gente teve a nossa reunião interna, que a gente estava dizendo, cara, todo mundo está preocupado com o curto prazo. Ninguém, pode ver, ninguém mais está falando de 2024, nem sabemos que vai ter 2024. Está todo mundo dizendo, eu preciso bater esse mês essa meta, certo? Agora, próximo. Agora, se você não parar para aproveitar esse momento de dizer, vim até agora, estamos em abril, o que o mercado está me sinalizando? Uma das coisas que eu estava falando com um empresário outro dia, ele já passou por vários momentos confusos, muitos, e sempre saiu bem. Só que no meio da confusão é muito estressante. Mas quando você olha para trás, foram esses momentos justamente que permitiram que ele crescesse e hoje esteja na posição que ele está. Foram todos momentos de muito aprendizado. Teve todo o desafio, mas quando você está no meio da tempestade, você não está pensando nisso. Agora, se eu tenho uma sequência de movimentos desses, eu começo a ter mais confiança na minha própria capacidade de ajustar a vela ao vento. Mudou o vento. Ok, eu já sei que já aconteceu, né, na Venda Mais mesmo. Já aconteceu 200 vezes, certo? Então, tipo, a gente vai ajustando. O problema é quando eu me acomodo. Quando o problema tenho chamado isso do momento do suspiro. Quando eu sento e digo, pronto. Agora tá fácil, agora tá tranquilo, posso me acomodar. Não pode, certo? Você precisa, né, reforçando o que o Marcelo falou ali, reenergizar, precisa do momento estratégico, precisa envolver a equipe, precisa envolver teus outros parceiros e abrir a cabeça, fornecedor, né, o tipo, tá de olho no mercado, o que está acontecendo, fale com seus clientes o tempo inteiro, esteja aberto a isso. Agora, por exemplo, o momento onde outro dia estava falando com um cliente, ele falou, Raul, a gente começou a diminuir pós-venda, porque estava começando a surgir reclamação, uma energia negativa, meus vendedores já estavam meio esquisitos, a gente falou, vamos parar de fazer pós. Eu falei, pelo amor de Deus, é o contrário agora que você tem que fazer mais pós-venda, tinha mais presença, certo? Tipo, reforce isso, esteja presente, entenda, faça o teu cliente entender que você entende o momento dele ou dela também e que você faz parte da solução, porque senão você é parte do problema. Na minha visão, tem um terceiro ponto aí super importante, que é o seguinte: se o cliente não está comprando o jeito que eu estou oferecendo para ele, ou o que eu estou oferecendo para ele, que alternativa eu posso fazer? Eu tenho falado muito sobre isso, já falei sobre isso em outros podcasts. Eu vejo que as empresas são muito lentas para olhar para o mix de produto que elas vendem e elas são muito fixadas naquilo que elas estão acostumadas a vender, sabe? Então, assim, tudo precisa ser repensado nesse momento, né? A gente teve uma conversa sobre isso numa das últimas crises aí, eu com o Raul batendo papo, o Raul falou, pô, cara, é o chocolate com a embalagem menor, é a bolacha com a embalagem menor, é tudo se repensando em todos os aspectos, e às vezes eu vejo que o empresário é meio resistente a isso, sabe? E o gestor é meio resistente a isso, ele olha sempre para o que ele está acostumado a fazer e ele para de olhar para o que ele poderia oferecer para aquele cliente dele, reembalando, reempacotando, reinventando o próprio produto e o próprio serviço dele. Para mim, esse é um outro prisma que é um momento de olhar para isso, sabe? Porque não adianta, cara. Às vezes, o produto que funcionava não funciona, você precisa readequar o pedido mínimo. Eu sei que vocês odeiam falar sobre isso, às vezes não funciona mais, você tem que repensar o seu pedido mínimo, você tem que facilitar a compra do seu cliente, sabe? Não complique a compra do seu cliente e repensar mix, e repensar como o produto chega até o cliente, como o serviço chega até o cliente, é uma coisa que a gente tem que passar na Venda Mais. Por exemplo, vou pegar um exemplo nosso aqui, né? Pô, a gente tem nosso produto é premium, nossas soluções, nossos serviços são premium, e é isso aí. Esse dia chegou um empresário para mim e falou assim, cara, não é possível que vocês não possam me ajudar com X mil reais. Ele me deu uma porrada. Eu falei, cara, mas é que custa... Ele falou, pelo amor, põe alguém para falar comigo por X mil reais. Aí eu olhei e falei, pô, acho que eu tô abusando. Tem gente querendo consumir a gente, precisando de ajuda, e a gente precisa olhar e falar, vamos pensar esse produto para esse cara. E aí virou o produto desse cara, né? O nome do produto virou o produto desse cliente. E a gente está discutindo como fazer, se é possível fazer ou se não é possível fazer. Mas aí já tive que tomar uma porrada do cara. Não é possível que vocês não vão me atender. Eu preciso, eu confio em vocês, vamos lá. Então, às vezes, a gente precisa que isso aconteça
E eu confesso para vocês que se alguém da nossa equipe comercial falasse isso, eu falar, pô, você não está tentando vender o produto que a gente tem. Agora, quando o cara deu uma porrada em mim, eu falei, cara, eu entendi a sinceridade dele e, acima de tudo, como o Raul falou agora há pouco, a nossa missão, né? Qual é a nossa missão? Ajudar empresas e vendedores a venderem mais e melhor. Tem um cara querendo vender mais e melhor e eu falei, cara, você não se adequa ao nosso perfil de produto. Ele falou, cara, eu quero 1 hora de conversa com vocês, 2 horas de conversa com vocês. Podem me ajudar? Aí eu chamei a equipe nossa de desenvolvimento de soluções e falei, cara, vamos desenvolver alguma coisa para esse cara. Veja o quanto a gente precisa repensar isso e o quanto às vezes a gente fica muito focado. Vai baixar a qualidade? Não, não vai baixar. Vai ser a hora barata? Não, não vai ser a hora barata. Vai prestar com qualidade dentro do nosso posicionamento, da nossa missão. E é isso que a gente vai fazer para o cliente. Então, repensar os seus produtos, os seus serviços, para mim, é um ponto super importante e que a gente precisa colocar em pauta. E eu vejo que, às vezes, a gente põe pressão na equipe, põe pressão na gente mesmo e não repensa esse mix, essa formatação de produtos, serviços e como esses produtos e serviços chegam até o cliente, porque a gente quer repensar. Eu vou citar aqui um outro exemplo de um cliente nosso de consultoria. Ele tem uma frota, faz entrega, e aí os clientes não queriam pagar pela entrega dele. A entrega dele custa 15% do custo do produto dele. 15% é muita coisa. E aí os clientes, pô, o seu concorrente está 10% mais barato, está 10%, não, mas eu entrego, beleza, eu entrego. Aí o cara falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você, a minha frota está parada. Eu quero mandar o meu caminhão retirar a mercadoria e eu quero um preço menor. Você pode me ajudar? Olha só que outra porrada, né, cara? E o cara falou, beleza, eu vou te ajudar. De repente ele viu que tem um monte de gente com caminhão parado e que retirar para esse cara que já está pagando o motorista custa muito mais barato do que o que custa para ele e ele pode reduzir isso no preço do produto. Isso não é pecado, isso é alternativa e a gente tem que buscar alternativas. E acho que nesse momento, como chegar ao produto, como desenvolver o produto é super importante. E você vê que aquela história de que as crises, na verdade, fazem a gente repensar o nosso modelo. Eu tenho que ter essa agilidade, essa capacidade de reação. Outro dia você fez um post sobre humildade, que eu acho que você pode até falar sobre isso, porque tem essa postura um pouco mais humilde de dizer talvez exista uma forma melhor. Né? Eu tenho falado bastante sobre coragem, por exemplo, dizer talvez exista uma forma melhor, eu tenho que ter, né? Vamos encarar isso. E você sai fortalecido se você tiver a capacidade de fazer essa transição, de dizer, espera aí, o jeito que a gente sempre fez até agora era de um jeito, funcionou até agora, mudou o cenário. E agora, o que eu faço? A questão, de novo, reajusta a vela. E se você consegue fazer isso, você tem uma vantagem competitiva que agora dura para sempre. E muitas vezes cai a ficha de dizer, pomba, a gente podia ter feito isso uns 10 anos atrás, já podia estar fazendo isso, teria sido muito mais barato, não tem problema. Está fazendo agora, já é um grande avanço. Né? Outra coisa que eu tenho visto é a questão de Oceano Azul e Oceano Vermelho. Porque o Oceano Azul é um conceito super teórico de que eu vou lançar um produto, etc, etc. Mas se você parar para olhar a lógica de que, cara, eu não quero estar no Mar Vermelho, que é que geralmente vai acontecer numa situação como essa, o que uma empresa desfocada, desalinhada, sem estratégia, sem posicionamento vai fazer? Primeira coisa que vai fazer, baixar preço. Vai fazer isso. E aí você vai entrar no Mar Vermelho. E aí é uma tentação, porque muita gente da própria equipe comercial e os próprios clientes vão te sinalizar para fazer isso. E é normal, faz parte do jogo. Um bom líder está observando isso e está dizendo, ok, como é que eu não caio nesse Mar Vermelho? Eu tenho que claramente começar a ir para um caminho de diferenciar. Existem vários pontos, né? Marcelo estava falando, né? Propostas, né? Para e repensa, mas tem que ter essa agilidade. Eu não posso estar tão engessado no meu modelo. Se eu entendi minha missão, entendi a necessidade do cliente, a questão agora é como que eu faço esse match entre essas duas coisas, né? Mas não precisa ser necessariamente seguindo fielmente tudo que era. Por quê? Porque o cenário já mudou. A gente já passou por isso. Na pandemia, todo mundo teve que repensar. Dizer, como que eu atendo clientes se está todo mundo em quarentena? Estamos fechados agora. E agora, como é que faz? Todo mundo, meu Deus, dizendo, gente, existem formas. Hoje, olha para trás e diz, nossa, sim, conseguimos. É muito melhor estar do jeito presencial? Claro que é. Mas se precisar, você já sabe que faz a transição. E aqui vem essa capacidade de você fazer essa gestão. Marcelo, acho que cabe você falar um pouquinho de humildade e revisar um pouquinho o teu post lá do Insta. Cara, esse post aí, meu Deus do céu, né?
Eu virei especialista em humildade, né? E fico, ó, eu faltando com a humildade, né? Mas aí as pessoas vieram falar, pô, Caetano. E aí eu recebi umas frases super legais, do tipo assim, aliás, eu vou fazer um post com as frases que vieram do post, porque frases super legais, assim, a humildade precede o aprendizado, né? Que é o que a gente está falando aqui. Para você aprender, você tem que aceitar que você não sabe. E a humildade precede o aprendizado, né? Outra coisa, a humildade precede a honra, o caráter. Porque, cara, quando você tem um bom caráter, você está disposto a ouvir o que as pessoas têm para dizer, porque senão você se isola do mundo. Então eu comecei a ouvir uma série de informações sobre aquele post lá que saiu num desabafo, porque é isso mesmo. E o que a gente está falando aqui até agora tem a ver com humildade, porque tem a ver com aprender e reaprender e desaprender, que a gente fala tanto, né, cara? Que é ir lá e falar para o cliente, cara, o que está acontecendo, né? Esses dias a gente estava num cliente de consultoria e aí o cliente falou o seguinte, meu terceiro Marcon tá caindo a venda. Tá caindo a venda. Eu falei, cara, você, o dono da empresa, você já sentou lá com ele e perguntar o que está acontecendo? Me conte o que está acontecendo. Pode ser que ele te dê uma porrada e fale que seu produto está ruim, mas senta na humildade lá e pergunta, não, é melhor mandar o meu supervisor ir lá. Por quê? Por que é melhor? O quão rico seria uma conversa sua com o seu cliente, que ele pode dizer até produtos que você, similares aos seus, estão vendendo mais, e isso pode ajudar a compor o mix. Isso é humildade. Isso é se expor à informação, a tomar umas porradas de vez em quando, para que a gente aprenda. Então eu gostei muito dessa frase que foi comentada durante o post, que é a humildade precede o aprendizado, o conhecimento. Porque quando a gente não tem a humildade, a gente não aprende. Ou a gente aprende de uma maneira superficial, né? A gente não... Pô, cara, de repente a gente está falando aqui de várias coisas de absorver conhecimento, né? Quanto tempo faz que você, líder, não vai lá junto com a sua equipe para campo, passar um dia com o cara? Sabe, às vezes você sentado na sua cadeira, o estresse que você vive, né? Porque esses dias eu estava vendo um cara que eu gosto muito, que é o Thiago Amorim, falando o seguinte, cara, a reação do corpo ao estresse é o movimento. E às vezes o líder está estressado e ao invés de se colocar em movimento, ele fica sentado na cadeira dele olhando para o computador. Então, essa coisa de, vai com a equipe, vai com alguém da sua equipe bom para campo. Esse cara tem coisas para te ensinar. Senta com os seus clientes, esse cara tem coisa para te ensinar. Vai, se coloque em movimento, sabe? Destrave um pouco aquela posição que você está lá sentadão, lá tenso, esperando. Cara, o que eu mais vejo são líderes olhando no celular o tempo inteiro para ver o relatório da venda que está acontecendo, enquanto a sua equipe está lá na rua e você não vai lá para a rua junto com a sua equipe, sabe? Então, assim, isso é humildade. Isso é se colocar como um aprendiz dentro do negócio, porque todo mundo tem que ser aprendiz o tempo inteiro, porque se a gente não for aprendiz, a gente vai passar a sofrer os dilemas de não aprender, né? E essas lições são muito duras. Principalmente quando a gente tenta repetir um modelo que a gente conhece, que a gente está numa zona de segurança, uma zona de conforto, aquela história de, bom, estava funcionando, agora não está mais. Quem mexeu no meu queijo? Né? Talvez seja uma boa referência. Quem mexeu no meu queijo? Não tem mais o queijo. E agora, o que eu faço? Né? Um ratinho fica lá torcendo para que volte, e tem outro ratinho que diz, não, eu preciso me mexer. Se voltar, ótimo, mas se não, né, eu preciso ter opções aqui. Uma das coisas que eu estava falando em mentorias, tem um quadro que eu fiz uma vez em São José do Rio Preto com formas de prospectar. E eu perguntei para um grupo de empresários, fale 3 ferramentas que você está usando para prospectar mais clientes que estão funcionando para você. Então, tinha que estar funcionando. E a gente fez um mapa que acabou virando um mind map. E quando eu perguntei para as pessoas o que mais te chama atenção aqui, a pessoa falava dizendo que eu só estou usando 3. Eram as 3 que ele estava usando, certo? Tipo, todo o resto não estava. Então, quando eu estou num cenário como esse aqui, eu tenho dito, você comunicar para o teu mercado a tua proposta diferenciada é ainda mais importante do que era no mercado normal. Às vezes a gente se acomoda nesse processo. A gente fala para a equipe que tem que prospectar, a gente acha que não sei o quê, mas não está de verdade ali focado. Eu acho que é uma coisa que teria que reforçar. E se eu continuar nesse ciclo, eu tenho que olhar como que está a minha taxa de conversão, como que está meu pedido médio, como que está a mix, como que está, certo? Tipo, eu começo a olhar porque eu começo a ter foco no que eu tenho controle, que é outra coisa que eu sempre reforço muito. No que eu tenho controle? Não tenho controle sobre o cenário externo. Não tenho controle sobre o governo, sobre taxa de juros, sobre o valor do dólar, sobre guerra não sei aonde, sobre postagem de não sei quem. Não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre a minha resposta. E aí, então, eu começo a olhar e direcionar a minha equipe. Tanto que se começar, e você que é líder,
você já deve ter visto. Você tem que ter o maior cuidado para que reunião de vendas não vire, como o Marcelo falou, muro de lamentações. As principais funções do líder nessa hora é limpar o cenário e dizer, sim, isso está acontecendo, o que nós vamos fazer? Tipo, cadê a oportunidade? Refoca a energia da equipe, mas a tua energia, teu foco tem que estar o tempo inteiro permanente alerta, porque senão a gente vai, daqui a pouquinho, né, sendo bombardeado e se apequenando no processo, de tanta coisa que a gente ouviu, dizendo, cara, eu mesmo comecei a duvidar. Não, né, tipo, por isso que precisa reenergizar também, voltando naquele assunto, tipo, respira, né? Marcelo, tá rindo aí? Eu tô rindo, que esses dias fui uma convenção, o cara é um cliente nosso da Venda Mais e o cara tem 30 representantes e 6 dos representantes dele batendo a meta violentamente. Antes da minha palestra, cada um dos 6 deu uma mini palestra de 15 minutos. Ou seja, o argumento de que ninguém está batendo a meta se dissolveu ali, porque os caras que estão batendo a meta foram lá e falaram o que eles estão fazendo para bater a meta. Então veja que isso que o Raul está falando é super importante e você pode criar dinâmicas na sua própria equipe que dissolvam esse negativo, essa coisa dura que está acontecendo, trazendo os caras que estão batendo a meta para falar o que eles estão fazendo para bater a meta. Eu achei isso muito legal, sabe? Porque as apresentações foram muito legais. Às vezes a gente desvaloriza isso, sabe? Os caras fizeram apresentações super legais, precedendo a minha palestra. Eu falei, quando eu entrei lá, eu falei, quase que eu não tenho mais o que falar de tanta coisa legal que esse pessoal falou, na prática, certo? Orientando quem está batendo a meta. Ou seja, o primeiro coffee break da convenção ia ser um muro de lamentações, como o Raul falou. No final, o primeiro coffee break foi os caras que estão batendo a meta claramente como estrelas da convenção de vendas. Então veja que você pode diluir esse pensamento negativo, mais uma vez, sendo humilde líder, saindo do meio, a gente fala muito isso, colocando os caras lá na frente, porque eles vão fazer isso por você. O líder tem que arquitetar esses movimentos, né? O líder não pode ser o cara que fica ele querendo dar resposta para tudo, ele querendo contar o que os 5, 6 fizeram. Por que você tem que contar se os 5, 6 estão ali para contar para você, né? Então, volta ao posto da humildade que o Raul pediu para eu falar. É isso, seja humilde, né? Traz os casos de sucesso e coloca esses caras para falar lá para você. Você vê que o líder tem essa capacidade de ampliar algo, que pode ser ou negativo ou positivo, e que ele não precisa, ele ou ela, ficar o tempo inventando coisas, é só olhar e ver coisas que a equipe já está fazendo. Você estava, né, voltando no exemplo que eu estava dando desse meu cliente de mentoria que disse positivação é o grande ponto. Eu falei quem são os teus campeões de positivação. Ele não sabia. Aí falou, isso é um problema, né? Tipo, porque você vê que então se começa a olhar que existe o problema, existe o cenário, as coisas estão acontecendo, mas a pessoa está tão focada no problema que ela esquece da solução do problema. Outra coisa que eu falo o tempo inteiro há muitos anos, tipo, você está com foco no problema ou está com foco na solução do problema? Porque se começou o muro das lamentações, eu sei que está com foco no problema. E aí, motivos para não vender, o Marins uma vez contou uma história que eu achei genial, que era assim, o cara vai e fica preso. E está preso na cadeia, primeiro dia, vamos dizer que é uma cadeia organizada, né, fictícia, porque ele está sozinho na sala dele, e de repente alguém fala assim, 22, e todo mundo começa a rir. E ele, que estranho, que fala o número e todo mundo ri. Aí outra pessoa fala 17 e todo mundo, as gargalhadas. Aí alguém fala 35, risada. E ele chega uma hora que ele não aguenta e ele olha assim pro lado e diz, colega, eu sou novo aqui. O que está acontecendo aqui? Que fala um número, fala outro número. Ele fala, não, é que aqui a gente é muito organizado. Está todo mundo preso há tanto tempo. Todo mundo já conhece todas as piadas. Então, o que a gente fez? A gente fez uma planilha com todas as piadas, colocou um número para cada uma delas. Em vez de contar toda a piada, que é longa, que é chato, já fala o número direto e pronto, já sabe o que é. E aí, então, eu me lembro que a gente fez a matéria sobre isso na Venda Mais, e a história era justamente do Muro das Lamentações. Era assim, 10 motivos para você não vender o ano inteiro. E tem, certo? Na verdade, tem 12 motivos para você não vender o ano inteiro. Você que está nos escutando, nos vendo, anota aí que é importante. São 12 motivos, tá? Não existem mais. O primeiro é janeiro. Já sabe qual que é o segundo, né? É fevereiro. Porque aí começa, não, porque janeiro é férias, fevereiro é carnaval, março não sei o que, todo mês tem uma desculpa. Agora, todo mês tem caras batendo a meta. E aí? O que está acontecendo? É o mesmo mês, é a mesma história, é o mesmo cenário. E por que alguns estão tendo não? E onde que está meu foco? O tempo inteiro o papel do líder é trazer, vem cá, expõe essas pessoas, fala mais,
Tuas reuniões hoje estão mais focadas no quê? Pare para analisar. A conversa está onde? Teu tempo, onde que está? Quem você está acompanhando? Quem você está revisando? Essa coisa de você criar essa cultura de troca permanente. Marcelo, é uma história parecida, só que o oposto. 300 representantes comerciais, a gente está num resort no Nordeste, e um cara o tempo inteiro recebendo premiação. Premiação de não sei o que, o cara ia lá. Premiação de não sei o que, o cara ia lá. Tudo bem. Aí chega no final, grande campeão, o cara que mais fez pontos na campanha, não sei o que, o cara, era o cara. Eu falei, pô, esse cara teve 8 campanhas, ele subiu umas 4 vezes, 5, ou era primeiro, era segundo, terceiro, ele estava sempre lá. Tô na academia depois da convenção, pedalando, e o cara me aparece. E aí ele tá fazendo esteira do meu lado, eu digo, ô campeão, eu te vi hoje, parabéns. Aí ele fala, eu vi tua palestra, parabéns também, acompanha a Venda Mais. Ah, que legal. Vem cá, pergunta aqui, quantos dos outros 299 que estão aqui foram falar com você para perguntar o que você está fazendo? Porque você estava o tempo inteiro no pódio, certo? Tipo, ele falou, Raul, nenhum. Ninguém veio falar, você é o primeiro que está me perguntando. Eu falei, olha que coisa. Porque eu tenho certeza absoluta que tinha gente que estava dizendo que o mercado estava difícil, que estava complicado, que não seguia, e tinha um cara que estava lá no pódio o tempo inteiro subindo para pegar. O que ele está fazendo? Cara, paga uma cerveja para esse cara, paga uma pizza para esse cara e diz, vem cá, me conte 3 coisas, isso, porra, é suficiente. E o que é muito legal é que na maior parte das vezes essas pessoas são muito abertas. Se você falar com elas, né, a gente na Venda Mais sempre entrevistou, a Tati está nos acompanhando aqui, já deve ter feito 200 mil super vendedor ou super vendedora, e aí então, tipo, essas pessoas contam, falam, não sei o que, papá, algumas são mais organizadas, outras não, né, cada uma tem seu jeitão, mas existe solução. De novo, onde que está meu foco? E meu foco deveria estar na solução do problema. Se você é líder ou né, o líder de uma equipe e está olhando a reunião e a energia, pare para pensar o tempo inteiro e fazer essa reflexão. Estamos com foco no problema ou na solução do problema? Porque a solução do problema sempre vai te encaminhar de uma maneira muito mais positiva. Marcelo, demos um recado forte aqui. Eu falei, né? Eu combinei, eu acho, as pessoas acho que estão precisando ouvir. Eu acho que é uma dinâmica de mercado que, ao mesmo tempo que é desafiadora, sempre aparece muita oportunidade. Então, de novo, questão de foco. Precisamos transmitir essa energia positiva, continuamos com uma missão, continuamos com produtos e serviços que os clientes precisam, vamos fazer esse match e vamos ajustar as velas. Para terminar, então, comentários finais teus. É isso, é tudo isso e acho que a gente deu aqui algumas alternativas aí para o gestor buscar novos caminhos e soluções nessa virada de quadrimestre que a gente está passando agora e, na verdade, nesse momento do mercado que não está fácil para ninguém e a gente precisa ser essa luz. Então, a gente deu vários caminhos para o cara buscar essa luz e espero que tenha sido útil para todo mundo que está nos ouvindo, porque essa é a nossa missão. Perfeito. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Lembre de nos acompanhar nas mídias sociais, Marcelo Caetano, Raul Candeloro, Grupo Venda Mais, LinkedIn, Instagram, YouTube também. Então, não tem só em áudio o podcast VM, tem em vídeo também. Assista com a sua equipe, reveja. Se tem alguma coisa que você gostou muito, comente aqui embaixo, é super importante para nós. Um elogio, um comentário para nós é 6 meses de energia, né, Marcelo? A gente disse, né, tipo, o dia perfeito tem um elogio seu, de você que está nos vendo, nos ouvindo. E se você quer que a gente comente alguma coisa, algum assunto que você gostaria de ver, fale aqui também, compartilhe com pessoas do teu grupo, faça uma reunião, vamos revisar isso aqui que o Candeloro e o Caetano falaram, tipo, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente pode colocar em prática, você vai ver que vai surgir mais coisa ainda. Porque quando você dá uma boa ideia, o cérebro começa a fazer assim, plim, né? Começa a abrir coisas, mas sempre, de novo, foco no positivo. Então, coisas que vão me trazer resultado positivo, foco no que eu tenho controle, tá? Certo? Foco no que eu tenho controle e no que eu posso fazer. Então, isso começa a dar uma cadência, inclusive, para a equipe, e começa mentalmente, quando surge uma situação negativa, você mesmo já começa a se filtrar e já sabe lidar com ela. Porque você já sabe qual que é o processo. Você está dizendo, eu estou ficando negativo ou negativa, eu preciso me reenergizar, eu preciso refocar, e mais importante ainda, porque isso transmite ondas de energia positiva para a equipe. Tá desafiador, muita oportunidade, é quando chove que aparece o verdadeiro comandante, e eu sei que você que está aqui com a gente tem plenamente essa capacidade, ok? Estamos aqui para te dar justamente esse recado de motivação, de inspiração para você dizer, acreditamos em você, campeão, campeã, tá bom? Grande abraço, obrigado e até o próximo Podcast VM.